Olá, boa noite. A transferência dos ambulantes da Rua das Árvores, no centro de Maceió, para o bairro da Levada continua gerando problemas. Hoje à tarde houve mais confusão. Este é um dos nossos destaques e veja também. Golpe do falso sequestro. Apesar de ser antigo, muita gente ainda é vítima em Alagoas. Assalto na Ponta Verde. Casal joga moto em cima de uma mulher para roubar o celular. E há 2 dias das convenções partidárias, cenário político alagoano ainda está indefinido. O Jornal do Estado começa agora. Mais confusão hoje à tarde no centro de Maceió por conta da polêmica transferência dos ambulantes da Rua das Árvores para o bairro da Levada. Eles continuam insatisfeitos com a mudança. Ao vivo, informações com Italine Marques. Boa noite, Italine. O que ocorreu agora à tarde? Oi, Sabrina, muito boa noite para você e também para todos que nos assistem. Como você disse, realmente hoje à tarde houve muita confusão na Rua das Árvores, no centro de Maceió. Nós temos alguns vídeos e imagens para rodar para vocês. Houve confronto dos ambulantes com a Guarda Municipal, eram cerca de 10 ambulantes, e eles arremessaram frutas e outros produtos da feira contra os guardas municipais. Alguns conseguiram correr com a mercadoria. Muita gente que passava pelo centro parou para olhar aquela confusão. Alguns lojistas da região fecharam as portas com medo de que, de alguma forma, as lojas fossem danificadas. No confronto, um ambulante ficou machucado e caído no chão. 3 pessoas foram detidas e 2 viaturas foram danificadas. Hoje pela manhã, Sabrina, os ambulantes, uma comissão formada pelos ambulantes, se reuniu com a Prefeitura de Maceió, porque esses ambulantes, eles se queixam de que nesse novo endereço, no bairro da Levada, não há muito movimento, não há muita procura pelos produtos, e aí eles querem retornar para a Rua das Árvores, que fica no centro de Maceió. Vamos conferir aí na reportagem. Os poucos ambulantes que concordaram com a transferência amargam prejuízos. As frutas da barraca de seu José Benedito estão apodrecendo. O trabalhador não sabe o que fazer. Porque com 4 filhos para dar de comer, aluguel para pagar, com tudo isso para fazer. Aí como é que ele vai ver se a mercadoria não sai? Cerca de 60 ambulantes foram transferidos pela Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social. Mas a mudança não agradou. Sem conseguir vender, como será possível pagar as contas? Questiona o ambulante gerivano. A situação aqui está ruim, dinheiro nós não estamos arrumando para pagar um aluguel, dinheiro nós não estamos arrumando para pagar o rapaz da mercadoria, e está se perdendo aqui a situação das mercadorias, tudo se perdendo. A gente tem que voltar para o lugar onde a gente estava, na Rua das Árvores, que lá tem mais futuro. O diretor responsável pela transferência afirma que a cidade cresceu e a mudança é necessária. É o ordenamento do centro da cidade. Colocar feirantes no local de feira ou próximo à feira. O principal objetivo foi nesse sentido. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um ambulante imobilizado teria sido agredido com um chute por um servidor. O diretor afirma que a agressão será apurada. Esse tipo de problema sempre acontece, existem esses embates e essas resistências. Havendo excesso, haverá um processo, dentro do devido processo legal, do princípio do contraditório, tudo será amplamente apurado. Não só esse caso, ou qualquer outro futuro. Aqui na Secretaria foi marcada uma reunião com os ambulantes para evitar novos protestos e atender à necessidade dos trabalhadores. Qual foi o saldo da reunião? Essa divisão que nós estamos fazendo questão de deixar claro. Porque hortifruti, peixe, carne, camarão, por vezes chega ao exagero de pessoas querendo vender camarão no centro da cidade. Então esse tipo de comércio, esse tipo de atividade no mercado ou zona próxima ao mercado. Agora o ambulante, que é outro tipo de comércio, o lanche, que é outro tipo de comércio, essas pessoas nós estamos cadastrando hoje, fazendo essa relação com a Centabes, que é uma outra secretaria que também está nos ajudando nesse trabalho, para adequá-lo, tentar a possibilidade até do shopping popular, no sentido de viabilizar vagas que porventura estejam abertas, e outro espaço em outros projetos que a Prefeitura constantemente tem
aberto, não só ali no centro, como também no mercado. Olha, quem está aqui comigo é o Geraldo Francelino, que é coordenador de apreensões da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social. Boa noite, coordenador. Como é que fica a situação agora desses ambulantes? Eles voltam para a Rua das Árvores ou permanecem lá na levada? Nós fizemos o ordenamento, fizemos todo o cadastramento por parte da Diretoria do Convívio Social e eles têm um local pré-determinado para ele. Isso foi feito um cadastro através de sorteio e eles têm um local para ficar, que é ali no estacionamento do mercado da produção. Então, infelizmente, a gente tem que manter o ordenamento e temos que cumprir o código de posturas. Então, eles não podem ficar na Rua das Árvores. Isso é inegociável. Não podemos permitir que eles fiquem na Rua das Árvores. Então, por quê? Qual foi o motivo da retirada? Porque eles estavam atrapalhando o passeio público, a passagem dos transeuntes, ali tem pessoas deficientes físicos, tem idosos, e eles invadem mesmo o local e também o corredor de ônibus. Atrapalha muito o fluxo de veículos naquela localidade. Então, eles permanecem ali na levada ou vai ser visto um novo local? Porque eles se queixam, né, de que ali na levada eles não estão conseguindo vender bem. Na verdade, nesse primeiro momento, o que está disponível para ele é na levada, no estacionamento ali do mercado público mesmo. Agora, em um segundo momento, se houver um entendimento e um local disponível por parte da Prefeitura, sim, nós voltamos a negociar através do diretor do Convívio Social, que é o Coronel Adilson, e o Coronel Ivon, que é o secretário de Segurança Comunitária e Convívio Social. E é através do entendimento e dependendo da disponibilidade do próprio município, aí sim, aí nós podemos ver um novo local para esse pessoal. E o que acontece com os ambulantes que não obedecerem essa ordem e ficarem retornando ali à Rua das Árvores? Infelizmente, nós vamos ter que fazer apreensão. Veja só, a SENSC não tem prazer nenhum, nem a parte de fiscalização, de apreensão que cabe à minha coordenação, nós não temos prazer nenhum de fazer apreensão de qualquer tipo de mercadoria desse pessoal. A gente quer mesmo que o trabalhador trabalhe, mas ele de uma maneira ordenada, de uma maneira ordeira e dentro da legislação, dentro onde ele pode negociar. No calçadão e nas vias em torno do centro, infelizmente, eles não podem ficar. São cerca de quantos ambulantes que foram relocados, né, desses dois locais? Nós fizemos o cadastro cerca de 120 a 130 carrinhos de ambulantes, todos têm o seu espaço determinado, numerado, cadastrados, e hoje apareceram 30 carrinhos de ambulantes. Quando chega um certo horário, eles saem do local para entrar no centro da cidade. Ok, coordenador, muito obrigada pela participação aqui no nosso jornal e eu sigo com você do estúdio, Sabrina. Imagens de câmeras de segurança de uma loja no bairro da Ponta Verde, em Maceió, flagraram um casal roubando o celular de uma mulher. A dupla joga a moto em cima dela, que estava falando ao celular. O crime ocorreu ontem por volta da 1h30 da tarde. O Ministério Público Estadual reuniu representantes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito e líderes comunitários dos conjuntos Graciliano Ramos e Vilagem Campestre para tentar resolver o impasse da mudança de itinerários de ônibus da região. A população impedia a circulação dos coletivos porque é contra as alterações feitas pela SMTT. Os moradores só pretendiam liberar os terminais se os trajetos voltassem a ser como eram antes. A SMTT abriu negociação, mas gostaria que os usuários tentassem as mudanças, o que não foi feito. Ao final da reunião foi decidido que os itinerários anteriores voltam. A Superintendência de Transporte e Trânsito deve apresentar um novo estudo em 30 dias. Os terminais já foram liberados e os ônibus voltaram a circular. A partir de hoje, os VLTs que vêm de Lourenço de Albuquerque só irão até o terminal do Mercado da Produção. Isso porque nessa estação, inaugurada há cerca de 2 semanas, um equipamento para mudança de trilhos está sendo instalado. O objetivo é que essa nova estação ofereça 2 linhas fazendo cruzamento de trens. As novas linhas serão Jaraguá-Bebedouro e Estação Central Maceió-Bebedouro. A previsão é que a estação do mercado seja liberada daqui a 1 semana. Por conta das obras, a Companhia de Trens Urbanos disponibiliza 2 linhas, a Jaraguá Estação Central Maceió e Mercado Lourenço de Albuquerque. A CBTU ainda oferece um bilhete de gratuidade para os passageiros que quiserem ingressar em uma outra linha e não poderão por conta da interdição.
Criminosos aterrorizam vítimas com o golpe do falso sequestro. Uma delas chegou a fazer um depósito após negociar com os bandidos para ter o parente supostamente sequestrado de volta. O telefone desta senhora, que por medo prefere não se identificar, tocou. Do outro lado da linha, um homem informou que havia sequestrado a filha dela e pediu uma alta quantia em dinheiro para libertá-la com vida. Quero que a senhora me deposite R$3.000, porque a sua filha está aqui comigo. E eu vou botar ela agora para gritar. Ela começou a gritar, a mesma voz da minha filha, Por coincidência, a filha estava ao lado dela no momento da ligação, o que a fez se livrar do golpe do falso sequestro. Nas mãos, ela segura o comprovante do desespero da irmã, que também recebeu a ligação e acabou caindo no golpe. Minha irmã saiu nas carreiras, quando chegou, aí atendeu, disse, fulana, que era o nome da filha. Aí ele disse, oi mãe, chegue mãe, me acuda mãe, ele já está com a faca no meu pescoço. Aí ele tirou a menina e disse, agora a senhora vai depositar R$3.000 na minha conta. Não tinha os 3.000, mas depositou R$50 na conta dele e voltou para casa. O golpe é antigo. Com a ampla divulgação ao longo dos anos, o registro deste tipo de ocorrência acabou diminuindo, mas novos casos continuam sendo registrados. Tudo isso por causa do estado emocional das vítimas quando recebem a ligação. Em 2004, salvo engano, nós conseguimos esclarecer um fato desse, onde pessoas do presídio Bangu 1 tinha inclusive a central telefônica. Nós detectamos em investigações, estouramos essa central. Em muitos casos, os criminosos acabam tendo acesso a informações do suposto sequestrado pela própria vítima que atendeu o telefonema, o que alimenta o golpe. Manter-se calmo, manter contato com a polícia, tentar o contato com a pessoa que se diz está sendo sequestrada, e verificar se aquelas conversas, e não dá muita conversa, que às vezes você dá muita conversa, você alimenta o cara que está do lado. Em um dos casos acompanhados pelo delegado, ele conseguiu reverter o golpe, mesmo depois que a vítima pagou a alta quantia em dinheiro pedida pelo criminoso. Nós conseguimos de imediato manter contato com o gerente do banco e conseguimos bloquear, suspender a transferência, e dessa vez ele não perdeu, foram R$3.000, salvo engano, que a gente conseguiu bloquear e ele teve o dinheiro, ele recebeu o dinheiro de volta. Para quem já dispõe de pouco para sobreviver, cair no falso sequestro é um duro golpe. Deixou de comprar o medicamento do menino para ir dar esse dinheiro, esse vagabundo que fez isso com a minha irmã. E queria fazer comigo também. Muita maldade, né? Eleições 2018, a 2 dias do prazo para começar as convenções partidárias, que são as reuniões onde os partidos definem quem serão os candidatos. O cenário político alagoano ainda parece estar indefinido. Em outubro, teremos decisões importantes para tomar. Quem será nosso presidente, senador, governador e deputado federal e estadual? Os nomes nós só teremos a partir do dia 20 de julho, quando os partidos se reúnem para decidir quem serão os candidatos nas convenções partidárias. É um período que está previsto na lei das eleições e que corresponde sempre ao dia da eleição. Então, ele é calculado dentro do calendário eleitoral. As convenções podem seguir até o dia 5 de agosto. E só depois que as candidaturas forem registradas aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é que as campanhas podem começar a partir do dia 16 de agosto. Mas já tem gente se antecipando, o que não é permitido. A gente está vendo alguns adesivos em carros, algumas campanhas nas redes sociais e essa campanha ela está sendo observada pelo TRE, pelo Ministério Público, né, Polícia Federal, mas ela pode acontecer desde que não haja o pedido explícito dos votos. No entanto, apesar de só faltarem 3 meses para as eleições, o cenário político em Alagoas ainda é bem indeciso. Está indefinido quando você olha para o estado de Alagoas por conta do cálculo que os políticos estabelecem para lançar candidaturas. Todos os políticos, independente do cenário, eles calculam no sentido de retorno, do quanto eles podem ganhar.
No caso do estado de Alagoas, o que está em disputa, quando você observa o cenário, é a cadeira de governador. E de acordo com o cientista político, isso se estende a nível nacional. Apesar de a gente já ter nomes, mas as chapas não estão estabelecidas, as coligações não estão estabelecidas. Por quê? Porque todos os partidos acreditam que, dado o cenário e a conjuntura política, eles podem conquistar a cadeira. Então, de um lado, nós temos PSDB acreditando que pode, PDT acreditando que pode ganhar a cadeira de presidente, PMDB agora também acredita nisso. Quando todos os partidos acreditam, eles entram em disputa e não chegam a um consenso. E a afirmação do especialista se confirma nas ruas. Vocês já sabem quem vai votar este ano? Não, ainda não. Estão bem definidas mesmo ainda. E veja daqui a pouco, o consumidor alagoano que comprou o primeiro imóvel antes do dia 21 de março de 2017 terá direito à restituição de 50% das taxas cobradas pelos cartórios. Em instantes também, mortalidade infantil cresce no Brasil, mas em Alagoas a história tem sido diferente. Houve queda nos índices. É já já.